Gente, continuando o nosso papo com Carlos Fernandes, nosso jornalista, nós vamos falar um pouquinho mais do Passeador Carioca, que é a página no Facebook, né? E muito interessante sobre turismo. Não coube no nosso programa, mas aqui no YouTube nós temos um tempinho maior, não é? Então, Carlos, nós precisamos falar um pouquinho mais para os nossos amigos o que é esse projeto teu do Passeador Carioca. Com todo prazer. Vamos lá. Como é que nasceu essa ideia? Olha, eu sempre gostei muito de passear. E também sempre fui muito ativo nas redes sociais, desde o tempo do extinto Orkut. Sempre gostei de mostrar as coisas que a gente faz, que a gente pensa. E como eu sou jornalista, tenho facilidade com texto e também gosto de fotografar, sempre botava lá foto dos lugares com um pequeno histórico do lugar visitado. Um histórico antropológico, um histórico cultural, arquitetônico, inclusive, que é a sua profissão. Procuro pesquisar um pouco sobre os estilos das construções que eu visito e também sobre o panorama natural da cidade. Sempre colocava isso lá. E as pessoas começaram a gostar, incentivar. Puxa, escreve um livro, faz mais, explica mais. E aí eu tive a ideia de criar uma página do Facebook, que é aberta para qualquer pessoa, o @Passeador Carioca. Que são as dicas de passeios. São as dicas de passeios. O nome já diz tudo. O nome já diz tudo. Passeador Carioca. Passear é viver. É uma coisa que eu costumo dizer. Passear agrega significado à sua vida, agrega prazer. Nem que seja uma manhã, uma tarde, o tempo que você tem. Para você ter uma ideia, eu trabalho de meio-dia às 7. Sou servidor da Justiça e tenho a parte da tarde, começo da noite, todo ocupado. Então eu saio muito cedo de casa. 5h30 da manhã, 6 horas, acordo, pego um ônibus, vou para algum lugar, visito o lugar. Eu busco as informações em fontes oficiais do patrimônio histórico da Prefeitura ou do Instituto Pereira Passos, que é o Instituto do Patrimônio aqui do Rio de Janeiro, da Fundação Parques e Jardins, sobre uma construção, sobre um parque, sobre uma igreja. E aqui no Rio de Janeiro tem centenas de igrejas. A história do Rio de Janeiro é riquíssima. A história do Rio de Janeiro é ligada à religião cristã, católica no caso, né? Tanto é assim que desde as primeiras construções feitas no Morro do Castelo, em 1567, foi uma escola de jesuítas e um templo. Então a história do Rio de Janeiro é riquíssima. Verdade. São 452 anos de uma cidade que não se compara às cidades europeias em termos de idade. Lá você tem cidades milenares. Mas apesar do Rio de Janeiro ter sido fundado recentemente, digamos assim, do ponto de vista mundial, são 452 anos, ela tem uma história muito rica. Com certeza, ainda mais com a vinda da corte portuguesa. A vinda da corte transformou o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mas a cidade do Rio de Janeiro já foi cidade real, capital de província, capital do Império, capital da República, capital do estado da Guanabara, que foi um estado que teve uma duração muito curta, de 1960 a 75. Inclusive eu nasci na Guanabara, em 67, São Guanabarino. E ela teve um salto de qualidade em 10 de março de 1808, quando a família real, como você falou, chegou ao Brasil, ali na Praça 15. E tem vários sítios históricos dessa chegada, a própria né? Praça 15 é um sítio histórico que remonta essa história da chegada da família real. Ali você tem o chafariz do Mestre Valentim, que é aquela pirâmide bonitinha que tem na Praça 15, por onde Dom João VI chegou. Ali era o porto do Rio de Janeiro. Então, o teu passeio top, vamos dizer, o número 1... São tantos tops. Não, mas me diz, o número 1 seria esse passeio histórico. O número 1 é a Praça 15. Praça 15. A Praça 15, ela reúne 5 séculos de história, desde o século XVI até o século XXI. Ali você tem o Paço Imperial, que é um prédio maravilhoso, lindíssimo do ponto de vista arquitetônico, onde o Brasil foi governado de fato, de 1808 até o fim do Império. Aliás, Claudete, é interessante que nem todas as pessoas sabem disso. O Rio de Janeiro tem uma particularidade. É a única cidade fora da Europa que já foi capital de um reino europeu. Porque a corte portuguesa, quando chegou ao Brasil, em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido ao Reino de Portugal e Algarve. É verdade. E o príncipe regente Dom João VI, que era o rei de fato, porque a Dona Maria I, a mãe dele, sofria das faculdades mentais e não governava. Dom João VI governou o Brasil e Portugal de 1815 até 1821, ali no Paço Imperial. Um prédio maravilhoso. Você tem ao lado a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é a antiga Câmara dos Deputados. Você tem do outro lado a Igreja de São José, uma igreja barroca, lindíssima. Então, um passeio top, que você não gasta nada para fazer,
é a Praça 15. Verdade. Você chega lá de manhã e percorre aquilo tudo lá. E o ideal, às vezes a pessoa até trabalha no centro, mas passa na correria sem ter tempo de olhar. É interessante. Eu conheci uma pessoa que eu levei, eu às vezes levo pessoas, amigas e pequenos grupos para fazer esses passeios também. Tem sido uma experiência ótima, maravilhosa. E uma pessoa que trabalhava em Niterói, que chegava no Rio, todo dia fazia aquele trajeto e passava ao lado da Igreja do Carmo, e Nossa Senhora do Monte do Carmo fica ali na Praça 15, que é um templo majestoso, e nunca tinha entrado. E quando eu falei para ele, para essa pessoa, que ali Dom Pedro I, Dom Pedro II foram sagrados imperadores do Brasil dentro daquela igreja, e a princesa Isabel casou com o Conde de dentro daquela igreja. Ele falou, nunca soube disso. Às vezes falta um pouco de informação. É verdade. A própria prefeitura podia colocar umas placas, aqui aconteceu isso, como você vê em países da Europa e dos Estados Unidos. As casas famosas têm essa identificação. As escolas podiam fazer esses passeios, podiam né? Fazer esses passeios. Eu levei recentemente meus alunos lá da Escola Dominical do Meier, da Maranata do Meier, para fazer esse passeio. Igreja evangélica também é cultura. Igreja também é cultura. Foi engraçado que eu estava numa aula falando com eles, vamos nos encontrar aí na Praça 15 do lado do Paço. Aí um deles perguntou, tio, o que é Paço? Eu falei, você não sabe Paço Imperial? Não. Ali do lado da Alerj. O que é Alerj? Então, os meninos não sabiam. Eu falei, para tudo. Vamos fazer uma aula nesse lugar. E fizemos o Aula Carioca. Foi um barato. Levamos eles todos lá para passear. Mostrar para eles que a história tem muita cultura. E que as origens da nossa fé também estão ligadas ali. Se você for pensar bem, naquele porto da Praça 15, que era o porto do Rio de Janeiro, chegaram os missionários que trouxeram a fé protestante ao Brasil. Como Robert Calley, que chegou ali nos anos 1830. Ashbel Simon, o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, em 1862, chegou naquele porto. E hoje nós estamos ligados à Igreja Missionária Evangélica Maranata, que é oriunda da tradição presbiteriana. É verdade. Então, a nossa fé nasceu ali. É muito rico passear pelo Rio de Janeiro para encontrar as nossas raízes históricas, culturais, étnicas e religiosas também. E depois, qual é o outro passeio mais ligado, talvez, nem tanto à história, mas à natureza, que você recomendaria como um desses 5 tops? Um muito legal é o Parque do Mirante Dois Irmãos, que fica no final do Leme. As pessoas conhecem aqui o Mirante da Niemeyer, né? Da Avenida Niemeyer, que é aquela via que vai para São Conrado. Mas ali em cima tem um parque pouco conhecido e de entrada franca e muito seguro, porque é patrulhado pela Guarda Municipal, que se chama Parque do Mirante Dois Irmãos. Tem uma visão maravilhosa da Praia do Leblon, do Oceano Atlântico, das Ilhas Cagarras. É um espetáculo chegar lá às 6h pouco da manhã, sentar e ficar observando o mar. E tem custo, o ingresso? Custo zero, entrada franca. Tanto esses lugares que eu falei da Praça 15, esses monumentos históricos, como esse parque, custo zero. Que beleza. E como outro passeio maravilhoso, que eu poderia colocar um dos tops. Vamos dizer, o número 3. Não sei se é nessa ordem, mas um que eu gosto muito de fazer é a Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro, que fica ali no bairro da Glória. É um templo dos anos 1740, um templo barroco lindíssimo, que foi uma das primeiras construções barrocas do Brasil. É um sítio histórico maravilhoso. E você é Deve ter uma vista ali da, tem uma vista do aterro do Flamengo, da Ponte Rio-Niterói, de Niterói em si, de toda aquela região. Inclusive uma região histórica importante, porque ali foi o último conflito entre os portugueses e os franceses da França Antártica. Aquele lugar se chamava Reduto de Uruçumirim. Era habitado pelos índios tamoios. E o último embate entre as forças portuguesas comandadas por Estácio de Sá e os franceses da França Antártica, que, aliás, se instalaram ali na Praça 15, a invasão francesa do século XVI aconteceu ali na Praça 15. As pessoas passam por ali e não sabem. Villegagnon esteve ali. Estácio de Sá lutou contra os franceses e foi ferido mortalmente por uma flecha tamoio naquele lugar. Então, a Igreja da Glória tem um funicular, que é um plano inclinado, que você sobe, que tem uma vista maravilhosa lá de cima. E o templo em si é muito bonito. É verdade. Tem uma azulejaria portuguesa sensacional. Vale muito a pena conhecer. Custo zero também. Quantos lugares você já cadastrou, tá, no teu Face, no @passeador carioca? Quantos lugares ali tem cadastrado já? Com essa história contada? Para esses passeadores que Olha, querem... tem cerca de 30 até agora. Porque eu comecei, a bem verdade, essa Paranintural no dia 28 de dezembro, que eu coloquei. Então já tem 30 roteiros, digamos. 30 roteiros, em que ali eu digo onde é o lugar, dou uma indicação do transporte público, se a pessoa quiser, que horas que abre. Alguns lugares precisam de agendamento prévio. Certo. Um dos tops... Você dá essa dica também. Dou essa dica, as pessoas me perguntam, tem uma interação constante ali. Outra dica, vamos dizer o quarto, né?
A Fortaleza São João, que fica na Urca, é uma área militar. Então, você precisa fazer um agendamento por telefone para visitar, por uma questão de segurança. Mas é totalmente gratuito. E aquela outra, o Forte Copacabana, é gratuito também? Forte Copacabana, você paga o ingresso, se não me engano, de R$6. Esse é pago. Quer dizer, vale a pena, né? Vale a pena. Porque tem uma vista belíssima. É o preço de um sanduíche. É verdade. E você tem uma vista da praia de Copacabana e você vê o Pão de Açúcar ao contrário. A ilha de Cutunduba, que fica ali. Claudete, o Rio de Janeiro está cheio de lugares maravilhosos, disponíveis para visitação, relativamente seguros. São lugares policiados, patrulhados pela Guarda Municipal. E se você escolher um horário bom para ir, manhã de sábado, por exemplo. Nem todas as pessoas trabalham sábado. A cidade está movimentada, o comércio está aberto. E você pode ir, sair cedo, com seus filhos, com a sua família. E se você já tiver com mais de 65 anos, o custo do transporte é zero. E você anda de graça, não é? Que beleza. Acima dos 60. Parece que recentemente então, a prefeitura colocou com 60 anos. É verdade. Gente, passeie com sua família, é uma delícia. Vai, acessa lá o @Passeador Carioca no Facebook, mas era bom depois você fazer um site disso também. Os projetos são enormes, para blog, para site, para Instagram. Isso, e um livrinho, quem sabe. Um livrinho, quem sabe. As pessoas têm falado sobre isso. A aceitação tem sido tão grande e as pessoas têm curtido tanto e alguns estão fazendo já te dão dicas de lugares. Já dão dicas de lugares, diz, passeador, eu fui lá, eu adorei, sensacional. Eu fico feliz quando a pessoa vai e curte, porque eu curto muito. Vale a pena. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Claudete. Falar sobre isso é um prazer. Isso. Deus te abençoe aí nesse projeto. Obrigado. Obrigado aí pela atenção de vocês também no nosso YouTube.